E aí, pessoal? Hoje vamos falar rapidamente sobre a coesão textual, que é uma coisa que precisa ter no texto de vocês. Um texto deve ser coeso, isso vai facilitar o entendimento. Além de coeso, ele deve ser também coerente. Mas hoje o nosso foco é a coesão textual. E essa coesão textual é basicamente um encadeamento semântico, um encadeamento de ideias, um encadeamento dos elementos coesivos, né, vamos dizer assim, o que vai garantir um fácil entendimento, que vai harmonizar o texto, que vai estabelecer conexões, ligar o texto, ligar as ideias, os períodos, as frases, as orações. E, basicamente, a gente traz aqui um encadeamento subdividido em conexão e justaposição. Esse é o que a gente vai falar hoje. A conexão, que é estabelecida dentro de um texto, essa conexão é basicamente quando a gente utiliza os advérbios, as conjunções, esses termos que servem mesmo para ligar períodos, para ligar frases. Então, são os elementos coesivos evidentes no texto. Palavras de ligação. Então, eles estão estabelecendo conexões, dando sequência ao texto, e isso a gente chama de um encadeamento por conexão. A gente utiliza elementos coesivos, como advérbios, conjunções, palavras que vão ligar os termos, as frases, as orações. Isso a gente chama de conexão, diferentemente da justaposição. A justaposição ela não vai utilizar esses elementos coesivos. Ela foca no espaço, tempo e assunto. Então, eu vou dar sequência ao texto, mas eu estou focada mais no assunto e no tempo em que está ocorrendo aquele texto, no que ele está transmitindo, né? E no assunto do próprio texto. Não deixa de ser um encadeamento, de ser uma coesão. Você não precisa saber necessariamente dizer que está ocorrendo aquilo dentro do texto, mas ajuda se você compreender o que é uma conexão, a importância de ter elementos coesivos dentro do texto, de ter conjunções, de ter palavras de ligação dentro de um texto e de ter também essa justaposição, essa que não se faz o uso de elementos coesivos, mas que está estabelecendo uma sequência, falando sobre o espaço, falando sobre o tempo e sobre o assunto do texto. Então, gente, coesão textual é basicamente isso, um encadeamento semântico, ou seja, uma conexão, uma ligação, a harmonia entre os elementos do texto, a harmonia entre o tempo, entre o espaço, entre o assunto, o próprio conteúdo do texto interligado e utilizando todos esses elementos coesivos que vão facilitar o entendimento do leitor. Então, turma, era isso que eu queria falar para vocês. Até a nossa próxima aula.